E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje eu vou relatar e depois comentar sobre o caso ET de Varginha, numa visão diferente. Primeiramente, antes de abordar o meu ponto de vista de uma forma mais transcendental, vou relatar sucintamente o caso com base em informações do livro de Ubirajara Rodrigues. O caso ET de Varginha se dá propriamente dito no dia 20 de janeiro de 1996, quando as irmãs Liliane Valquíria e a amiga Kátia, por volta das 15 horas mais ou menos, as três voltavam para casa e resolveram cortar caminho por um terreno entre os bairros Anderê e Santana. Na travessia, próximo de um muro de uma oficina, Kátia olha assustada e dá um grito. Em seguida, as irmãs também olham na direção e as três se espantam ao ver um bicho estranho, acuado, de cor marrom, olhos vermelhos, uma pele aparentando ser mole, com algumas protuberâncias na cabeça, com manchas no corpo parecendo ser veias. Criatura essa de estatura baixa, estava agachado e com um grito assustado de Kátia, essa criatura olhou as meninas por alguns segundos, até que as três, muito assustadas, imediatamente correram dali. Ainda correndo, elas olharam na direção da criatura que permanecia estática no mesmo local. Esse relato foi o estopim do caso ET de Varginha. Dias antes, segundo vários relatos, haviam movimentos estranhos nos céus de Varginhas. Segundo um casal, seu Eurico e dona Oralina, disseram ter avistado no sítio onde moravam um objeto na forma de um charuto que causou euforia nos animais da propriedade. Provavelmente este mesmo objeto fora avistado por um piloto no dia 13 de janeiro, 7 dias precedentes ao ocorrido com as meninas. Depois do episódio, surge então a aparição do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas, que isolaram a região e tudo se tornou incógnita. E dentro dessas operações, que possivelmente era para capturar a suposta criatura, houve a morte do soldado da Polícia Militar Marco Eli Xerezi por uma estranha infecção. Este que trabalhava no serviço reservado da Polícia Mineira. Segundo os ufólogos que pesquisaram assiduamente esse caso, o soldado foi quem capturou essa criatura vista pelas meninas, carregando no colo, colocando no banco traseiro da viatura e levando até um hospital da cidade. Acredita-se que foram 3 as criaturas capturadas em Varginha. E em seguida, nunca mais ninguém disse sobre o verdadeiro paradeiro das mesmas. Para quem quiser se aprofundar mais nos detalhes, recomendo este livro de Ubirajara Rodrigues, pois eu o li e achei interessante. E só foi esse livro que li a respeito do caso, mas deve ter muito mais detalhes por aí. Muito bem, qual é o meu ponto de vista sobre o assunto? Vamos começar por um conceito lógico. Alguém acha que houve um acidente no local e, consequentemente, a captura de 3 possíveis criaturas? Houve realmente este ocorrido? Eu, particularmente, não acho que 3 garotas sairiam por aí dizendo mentiras sem ganhar nada com isso. Afinal, elas foram muito ridicularizadas e carregaram um trauma devido a este ocorrido. Foram perseguidas e bombardeadas por anos. E ainda até os dias de hoje, elas não se sentem bem em dizer sobre o assunto, devido ao lado negativo com que as pessoas veem nestes tipos de informações. Pois é muito claro percebermos que a grande maioria das pessoas vê toda a nossa realidade numa visão muito superficial e rudimentar com relação a tudo que nos rodeiam. Sequer elas conhecem o ar que respiram, nunca viram, dependem 100% de 95% daquilo que elas sequer conhecem, porém tendem a duvidar de qualquer coisa que fuja desta realidade equivocada e limitada que nos cercam. Para mim,
Com base no livro e vários relatos, esse caso foi verídico, mas o que tange é: quem eram esses seres? Foi realmente um incidente ou houve algo proposital nessa história? Sabemos que sempre a inteligência predomina. Um exemplo claro é que estamos no topo da cadeia alimentar terrestre. Não porque nós somos os mais fortes, porque somos os mais inteligentes, ou seja, temos uma consciência mais aguçada com relação ao que nos rodeiam e por isso tendemos a dominar. Para que vocês possam entender o meu modo de pensar com relação ao assunto, primeiramente vamos perceber que toda a nossa história, principalmente com relação a teorias e depois testes de novas descobertas, usa-se primeiramente animais como cobaias para depois, possivelmente, ser testado em humanos. Vimos bem isso, por exemplo, no período da Guerra Fria, quando houve uma disputa competitiva entre os Estados Unidos e a União Soviética. A famosa briga por estar à frente sem fazer guerras diretas, a famosa Guerra Fria. A famosa cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, fato ocorrido em 3 de novembro de 1957, a bordo da nave soviética Sputnik 2. Depois, no dia 28 de maio de 1959, temos os primeiros astronautas a fazerem uma viagem em órbita terrestre e voltarem vivos. Astronautas estes que não eram humanos e sim 2 primatas, o macaco Able e o macaco fêmea de nome Baker, que viajava a bordo do foguete americano AM-18 Jupiter, que chegaram a atingir cerca de 17.000 km por hora e após a viagem experimental foram resgatados com vidas no oceano. Fica fácil aqui de percebermos que o ser inteligente ele tem um alto poder de manipulação. Primeiro se manda a seres inferiores, que é em questão os irracionais, os animais como cobaias. Depois, tendo sucesso nos experimentos, aprimoram para usar nas máquinas mais racionais, que no caso, os seres humanos. Friso aqui, a irracionalidade compreende-se sendo uma não compreensão mais objetiva sobre a realidade que o cerca. Se nós usamos esses artifícios para experimentos, quiçá uma raça altamente inteligente. É óbvio que as 3 criaturas não eram seres inteligentes que se perderam no sul de Minas devido a um incidente. Se fosse, também não é admissível haver seres altamente inteligentes que fazem viagens intraestelares e até mesmo interestelares ter tanta tecnologia para vencer as inúmeras barreiras espaciais e não ter tecnologia para sanar um possível incidente. É óbvio que se caso ocorresse um incidente, certamente seriam resgatados sem que ninguém percebesse. Mas incidentes são quase zero em se tratando dessas questões. Uma viagem desta magnitude, com certeza tem todo um aparato, uma equipe preparada para possíveis incidentes. Olhando de uma perspectiva nossa, a NASA, por exemplo, leva anos e anos para projetar uma viagem orbital. Agora imagine seres altamente evoluídos. Com certeza não sairiam por aí fazendo cagadas. Tudo deve ser projetado. Para perceber isso, não é preciso ser um médio sensitivo, um ser transcendental ou algo do gênero. A própria lógica da nossa realidade faz com que percebamos. Para mim, essas criaturas foram colhidas em algum planeta em condições ainda muito primitivas, tipo era dos homens das cavernas, e foram transportadas para cá. Porque foram colhidas de algum planeta primitivo. Pois não seria viável transportar um ser de uma outra frequência ou dimensão se fôssemos falar de universos paralelos, por exemplo. Pois uma matéria em um outro universo tem um comportamento atômico e molecular muito diferente com relação ao nosso próprio universo. Claro que se formos pensar em transportar uma consciência de um universo ao outro,
Aí fica bem mais fácil, porque a consciência é a causa da vida em todo o cosmos. As diferenças estão nos corpos biológicos de uma dimensão para outra, frisando bem que somos consciências dando vida a corpos. Somos luz que dá brilho na matéria. Voltando para o caso, então as criaturas tinham uma estrutura física muito parecida com as nossas estruturas terrestres. A lógica disso está no contato físico com as criaturas. Vendo sobre este ângulo, ou vieram de uma estrela da mesma vibração, ou de algum planeta orbitando o nosso sistema solar. Em nenhum momento essas criaturas mostraram-se agressivas, e sim acuadas com medo, totalmente vulnerável, como um cão todo molhado e sarnento, trêmulo, perambulando pelas ruas de nossas sofisticadas cidades. Quando as três meninas viram a criatura, ela não se moveu, ficou inerte olhando. Isso tudo indica a vulnerabilidade que esta criatura se encontrava. Com relação à morte do soldado, nunca foi comprovado se foi em virtude do contato com a criatura. E sim o seu óbito, segundo o IML, foi devido a uma pneumonia e infecção generalizada. Não estou dizendo que não tenha uma possível ligação, mas o fato do soldado pegar a criatura no colo já demonstra que essas criaturas queriam ajuda. Se fossem feras indomáveis, certamente resistiriam, pois é assim que qualquer animal faz quando se sente acuado, ou correm ou enfrentam. Eu estou certo de que essas criaturas não eram viajantes altamente inteligentes que foram pegos de surpresa investigando as noites mineiras, e sim foram propositalmente colocadas ali, da uma às duas, ou para testes de adaptação, ou para ser investigado de como seria uma possível interação com os seres humanos. Afunilando um pouco mais nosso modo de pensar, se fosse um teste de adaptação, nós temos tantas áreas desertas e inexploradas em nossa terra que provavelmente não iriam colocar animais ou algo do gênero em um local urbanizado para uma possível análise de adaptação. Então, para mim, é mais provável que houve uma intenção de uma interação com os seres humanos. E se foi realmente no segundo plano, que para mim fica um pouco mais claro, essas raças que estavam fazendo testes não fecharam seus relatórios com um final feliz, porque as criaturas foram caçadas e capturadas. O próprio ato de caçar já nos dá uma leve impressão animalesca. Dizem que moradores avistaram o pessoal do exército carregando 2 sacos, e um dos sacos havia algo se mexendo em seu interior. Depois aparece uma terceira criatura, que foi a que fora vista pelas meninas. Esta mesma sendo capturada pelo soldado do P2 da Polícia Militar de Minas. Soldado esse que veio a falecer um mês depois. Essa interação foi algo que não deu certo, pois se essas criaturas aclamaram por salvação, não tiveram seus pedidos acatados. E até hoje não se sabe qual é o verdadeiro paradeiro. Nossos modus operandi de análises, geralmente todos nós sabemos que é seguida de esquartejamentos, pois a gente sabe que o homem não está muito preocupado com esses fenômenos que ocorrem todos os dias com milhares de pessoas. Eles estão mais preocupados em explorar e de jeito nenhum admitir que não somos os primeiros e os únicos. E já está mais do que nítido percebermos que somos apenas mais uma de trilhões de espécies inteligentes preenchendo todo o universo. Nós humanos tendemos a transferir toda a nossa realidade promíscua, criada em meio a guerras, desigualdades, competições desleais, para o desconhecido. Tendemos a ver o feio como mal,
Vemos o escuro como algo tenebroso e maligno. São nossos valores, nossos costumes e não a realidade do que nos cercam. Se formos observar as milhares de abduções que já ocorreram e ocorrem, perceberemos que não há hostilidade. O próprio ato de poder relatar a abdução já é um sinal de não hostilidade. Se fosse, certamente não haveria ninguém para relatar e acostumaríamos provavelmente a conviver com as histórias de desaparecidos. Nós temos que levar em consideração que uma pessoa que vive esse terrível medo do escuro, medo do que é feio, medo do diabo, mas nem se for abduzido por uma legião de anjos, ele vai conseguir perceber algo benéfico. As pessoas aprendem nas religiões que o diabo se disfarça de tudo, até mesmo de anjos. Vocês estão entendendo o quanto nós olhamos para os fenômenos que nos cercam 24 horas por dia com um olhar ainda muito primitivo? Seres de alta inteligência têm como primordial a sabedoria, a compreensão, o respeito à vida, conhecimento do seu próprio eu, que obviamente nos vem de uma perspectiva muito mais real sobre nós do que nós próprios olhamos. Entre outras palavras, eles conhecem toda a mecânica de nosso corpo muito mais do que nós. É óbvio que se não há hostilidade, o jeito mais prático para se fazer uma possível interação física é adotando as mesmas medidas em que nós próprios adotamos, usando seres dominados e, dependendo do sucesso dos testes, quem sabe uma possível interação com estes seres propriamente dito. Porém, o que tudo indica é que os resultados esperados não foram tão plausíveis, pois não houve uma interação harmônica, não houve uma preocupação mais ampla do que seriam, por que estariam aqui. O que me parece é que o propósito foi de capturá-las e depois sumirem com os corpos sem nunca mais darem notícias. Vocês já pensaram se essas raças tivessem uma mesma forma primitiva de pensar sobre a grande realidade cósmica? Certamente estaríamos perdidos, porque de todo jeito nós perderíamos. Dos princípios darwinistas, os mais inteligentes ganham. Sendo eles mais inteligentes, mas nem chance de guerras teríamos. Numa forma mais iluminada de expansão da consciência, quer começar a ter uma consciência de si próprio? Quem é você? Certamente saberíamos que quanto mais amor, mais tecnologia, mais liberdade, mais domínio, mais igualdade, mais harmonia, mais interação entre seres inteligentes de diferentes espécies. Então, na minha concepção, não houve acidente, não houve seres perdidos no tempo terrestre, e sim uma intenção, um propósito, algo projetado para que essas criaturas estivessem fazendo uma interação que acarretou em toda a história e notícias que acompanhamos nestes 20 anos passados do ocorrido. Para finalizar sobre o assunto, eu friso com a seguinte reflexão. Os cães, dito como os maiores amigos do homem, de fato eles são animais domesticáveis, mas muito territoriais. E além de seus donos, geralmente eles não gostam muito de pessoas estranhas que invadam os seus pedaços. Um cão, por mais amigável que seja, ele tem uma carência de ser domado. E mesmo se não for domado, seu dono deve reger e ditar algumas regras. Porque se não houver umas regrinhas básicas para os cães, geralmente eles adoram fazer artes. Tipo, fazer cocô em qualquer lugar, vomitar em qualquer lugar. Se você deixar o seu bife marcando, com certeza ele não irá ligar muito para você e irá deliciar-se com o bife. E por aí vai. Claro que sabendo dessas possibilidades do animal, colocamos algumas regrinhas e o monitoramos. Entendam, não estou dizendo que devemos maltratar um animal para que ele obedeça regras. Porém, se não sobrepormos ao animal, com certeza ele irá cometer uma série de algazarras. Tipo,
Ele transaria com uma cadela sem a menor preocupação. Faria isso perto de um padre, de um doutor ou de uma criança. Tanto faz. Ele atravessaria uma avenida sem a mínima noção de ser atropelado. Para que tudo isso não ocorra, então tomamos algumas medidas. Claro, para o nosso conforto e para o bem-estar do cão. Agora, e conosco? Não funcionaria da mesma maneira? Se assim como o cão não temos uma noção plena de quem somos nós na grande realidade, é óbvio que inteligências, como por exemplo da quarta dimensão, estão nos monitorando o tempo todo. E assim como não deixamos um animal domesticado totalmente livres para que ele use seus instintos, causando uma baderna total, não vá pensar que seres ainda inconscientes de si mesmo, no caso nós, réis mortais, vai sair por aí fazendo guerras nas estrelas, como estamos acostumados a ver em filmes. Assim como o cão, à medida que vai sendo domesticado, vai possuindo mais liberdade. Assim somos nós, à medida que aprendemos a amar, a viver melhor entre a própria espécie, vamos tendo mais liberdade na grande realidade que nos cerca. Com essa realidade obsoleta, permeada em guerras e briga por poderes, mas de jeito nenhum conquistaremos espaços. Imagine o homem com essa mentalidade territorial, egoísta, monopolizadora, voando livremente pelo sistema solar. É merda na certa. Então, está mais do que na hora de não só pensarmos em conquistar o espaço com essa cabecinha limitada de guerra nas estrelas, mas primeiramente sabermos nos portar bem entre nós. E consequentemente, quando nos domarmos, com certeza os céus se abrirão para nós. Pensem nisso. Ou você ainda acredita que somos os seres mais inteligentes de todo este universo infinito? Temos o direito, sim, de pensarmos o que quisermos, mas olhar nesta imensidão é quase que irracional pensar desta maneira. Se vocês se interessarem pelo caso na íntegra, sugiro o livro de Ubirajara Rodrigues, que foca com muitos detalhes sobre o caso. Depois tem outros livros que dizem a respeito, que provavelmente devem ter conteúdos interessantes. Não vou dizer nada sobre, porque é totalmente irrelevante classificar algo sem antes saber. Mas com certeza deve ser bacana também. Grande abraço, felicidade a todos, cliquem em gostei, se inscrevam em meu canal do YouTube e até uma próxima.